Olá pessoal, eu me chamo Luciano e sou professor de Geografia. Eu trouxe aqui para vocês a correção da semana 2 do PET volume 6 do sexto ano do ensino fundamental. Atividade 1, ele está apertando quantos tipos de clima foram apresentados no mapa. Então lá, equatorial, tropical, subtropical, temperado, oceânico, continental, mediterrâneo, semiárido, desértico, frio, polar e frio de montanha. E aí ele pergunta de que forma as áreas onde eles ocorrem foram diferenciadas no mapa. Então a gente vai perceber aqui, ó, o que está diferenciando um clima do outro? As cores, tá? Então lá, por meio das cores. Atividade 2. Com o auxílio do mapa do Brasil, cite quais são os principais tipos de clima que ocorrem no país. Anote as regiões em que são encontradas. Então aqui, esses daqui são os climas brasileiros, tá? Equatorial, semiárido, tropical, tropical de altitude, tropical úmido e subtropical. Regiões equatorial aqui no norte, semiárido no centro aqui, né, no interior do nordeste, o tropical na região central do país com uma parte do nordeste, tropical de altitude aqui o sul de Minas, né, região central, sul de Minas, São Paulo, o tropical úmido no litoral do nordeste até o sudeste e o subtropical que ocorre aqui no sul do país, tá? Então é bem tranquilinho isso aqui. Então aqui no Brasil vai ocorrer 6 tipos de clima diferentes. E atividade 3. A proximidade em relação ao mar interfere no clima dos lugares, influenciando a temperatura e a precipitação. Explique resumidamente como isso ocorre. Então lá, quanto mais próximo a uma região está do oceano, maior será a umidade do ar e o índice pluviométrico, que é a quantidade de chuva, e menor a variação de temperatura diária. Por isso, ao ir na praia, a gente percebe que a noite costuma ser quente e aí também chover bastante, tá? Então assim, é natural quando a gente vai na praia, mesmo em dias de sol, à tarde ou à noite está chovendo, tá? Então aqui eu trouxe um exemplo só para ficar destacado, ó. Lá em Curitiba, inicia o dia com 19 graus, vai para 23 graus e à noite já fica por volta ali de 17 graus. Então isso daqui seria o que? Uma variação de temperatura alta, vamos assim dizer. Já no Rio de Janeiro, ó, o dia ele vai começar com 24, a máxima vai ser 25 e a noite está 24. E ali, por mais, à noite, né, na madrugada, estaria 23. Então a gente nota que no Rio de Janeiro, por ser litoral, a temperatura ela é bem, a variação da temperatura é bem baixa, né, em comparação a Curitiba, que tem uma variação de temperatura bem mais alta. E a gente nota que também está chovendo tanto em Curitiba como no Rio de Janeiro, tá? E essa daqui seria a previsão de hoje, né, no caso que eu estou fazendo o vídeo dia 9 de novembro. E atividade 4. Qual mês tem a maior precipitação? Quantos milímetros de chuva foram registrados? Então lá, você vai pegar um mapinha aqui, né, climograma, né, e ver qual mês tem a menor precipitação. Então vai vendo, precipitação é as barrinhas azuis. Então lá, agosto no caso, em agosto, e aí ele pergunta por volta de quanto? Então assim, não tem como ser preciso, então eu coloquei assim por volta de 40 milímetros, tá? A B, qual tem a maior temperatura? Quantos graus? Então lá, maior temperatura. Então assim, a gente vê que Manaus também tem uma variação de temperatura bem baixa. Por quê? Porque lá tem grandes rios, então assim, tem uma massa de água também que influencia em manter a temperatura, tá? Então a gente vai ver aqui que as temperaturas mais altas são em setembro e outubro, por volta de 27,5 graus. E a C, de acordo com o que foi estudado, a cidade de Manaus possui qual tipo de clima? Então a gente vai voltar naquele mapinha e vai ver o que? Manaus tem um clima equatorial. E a atividade 5 é o que mostra a foto, cite os elementos dessa paisagem que mais chamaram sua atenção. Então essa última pergunta aqui, ela pode ser pessoal também, né? Eu coloquei aqui, mas vocês podem responder com suas palavras. Então assim, o que mostra a foto vai ser o deserto do Saara, né? E aí, o que eu coloquei que destaque? Não possui casas, quantidade de areia, né? Aqui basicamente a gente só está vendo areia, né? E além do céu aberto, então a gente vai ver que não tem nuvens, né? Não vai ter essa questão da chuva. A B, que tipo de clima predomina no local mostrado na foto? Então lá, clima desértico. E a C, como costuma ser o regime de chuvas nas regiões onde predomina esse tipo de clima? Chuvas raramente ocorrem, então assim, quando se fala em deserto, a maior parte é seco, né? Então não tem mesmo uma quantidade de chuva que seja considerado. Vai ter um dia assim, chove, passa, sei lá, 40, 50 dias, chove um pouquinho e assim em diante. Então aí a gente termina essa correção da semana 2 do sexto ano e bons estudos.